Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao canal Lendo e Querendo. E o vídeo de hoje agora vai ser um pouco curto, desculpa, vai ser um pouco longo, acredito eu, certo? Vai ser uns minutinhos aí. Eu tava pensando assim, tá certo? Sobre os personagens na literatura, né? A importância, tá bom, em um personagem dentro de uma narrativa, né? Seja ela uma novela literária, né? Um conto literário, um romance literário, né? Enfim, uma epopeia e tudo mais, entendeu? E perceber o quão importante é você construir personagens muito bem feitos, na verdade, né? Muito bem construídos e tudo mais, né? Com toda uma complexidade por trás deles e tudo mais. Porque o que acontece? Para quem me acompanha aqui no canal, tá certo? Pelo menos as poucas pessoas que acompanham os vídeos anteriores lá, tá certo? Vocês percebem que eu falo muito sobre algumas coisas envolvendo literatura, né? Eu fazia vídeos bem curtinhos ali sobre o que eram alguns gêneros literários, né? Tudo mais. E tá certo. Recentemente eu li ali dois livros, um livro que me desagradou, né, que foi o Vermelho e o Negro do Stendhal. E aí eu fiquei pensando naquele livro, o Vermelho e o Negro do Stendhal, ele me desagradou mais pela questão dos personagens ali mesmo. Então, principalmente o personagem Julien ali na história, né, Julien Sorel. Que, enfim, eu realmente peguei ranço daquele personagem. É um dos piores personagens que eu li na minha vida. Apesar de eu reconhecer toda a importância da obra, toda a importância daquele personagem, né? E toda a construção, mesmo que o próprio Stendhal fez naquela obra, né? Que deve ter sido um trabalhaço mesmo, tá bom? É uma das grandes obras da literatura francesa, né? Sempre aparece nos livros mais importantes também. Mas, certo, o livro me desagradou não porque a história seja mal contada, longe disso, não é uma grande obra-prima, mas pela questão dos personagens que são desagradáveis, são praticamente, eu diria até que insuportáveis, tá bom? Principalmente o personagem principal da história, que é o Julien, né? Então, essa construção dos personagens me fez ali não gostar da obra, né? Eu até falei lá no vídeo especificamente que só para eu reler aquela obra, né? Precisaria, sei lá, certo? Ficar um pouco velho para ter paciência ali do Julien, porque só a velhice mesmo para me dar paciência, porque é um personagem que me desagradou muito. E talvez seja até a intenção do próprio autor que o personagem tenha sido daquele jeito, né? Daquela forma desagradável, digamos assim, ok? Então, através disso, eu fiquei pensando, poxa, vou falar um pouquinho sobre o personagem na literatura. E aí eu me lembro que antes eu fazia vídeos sobre esse livrozinho aqui, de alguns textos que tem aqui, que são textos bem interessantes, bem curtos, e que sempre dá para fazer um vídeo, digamos assim, né? Tem textos aqui que você liga a câmera e dá para fazer um vídeo de 20, 30 minutos fácil, sabe? E um desses textos aqui, adivinham o que eu encontrei? Tá certo? A personagem, que é um texto que tem, sei lá, 3 páginas mesmo, ok? Ou até menos que isso, e que eu vou ler com vocês e também vou tentar explicar. Então, lembrando que eu não sou professor de literatura, ok? Através da minha experiência, da minha leitura desse texto aqui, tá bom? Eu fiz questão de marcar ali, fiz questão de dar uma estudada também, para não trazer qualquer conteúdo para vocês. Então, por isso, eu vou trazer também algumas referências de obras aqui, à medida que eu for explicar ali, tá bom? Os tipos de personagens para vocês que há dentro da literatura, tá bom? Segundo alguns teóricos ali, ok? Então, vamos lá. Quando a gente para pensar no personagem dentro da literatura, nós estamos dando ali um leque para muitas coisas, porque existem diversos tipos de personagens, existem diversos tipos de construção, e o autor ele tem toda a liberdade para construir o que ele quer dentro da sua narrativa, né? Enfim, ele pode construir o que ele quiser ali, tá bom? Então, ok, vamos um pouquinho aqui sobre a questão da definição do próprio personagem. Ó, personagem é a transfiguração de uma realidade humana existente no plano comum da vida ou num plano imaginário, transposta para o plano da realidade estética ou literária. Não, ó, perceba muito bem. Então, o que acontece? O que é o personagem? O personagem é esse tipo, uma formiga, mas enfim, é esse tipo de narrativa onde você pega uma composição que existe no plano da realidade ou da imaginação e transpõe para a literatura, né? Para a narrativa, digamos assim. Então, seja sei lá, um entregador de pizza, entendeu? Até uma bruxa, né? No plano imaginário da coisa, né? Então, da realidade ou da imaginação para o plano da narrativa. Isso seria o personagem. Vem aqui. A personagem, desculpe, não há ação narrativa sem personagens que a executem ou vivam. A personagem é o elemento decisivo da efabulação, pois nela se centra o interesse ao leitor.
adultos ou criança, todos nós ficamos presos àquilo que acontece aos personagens ou àquilo que elas são. E se você parar para pensar, sim, tá bom? Os personagens são o que faz nós, muitas vezes, né, praticamente todas as vezes mesmo, tá bom? Ler aquela narrativa até o fim é saber o que vai acontecer com o personagem, né? Saber o que vai acontecer com a situação envolvendo ali o personagem, né? Quando você para pensar numa narrativa onde você tem ali a descrição daquele local, aí passa 3 páginas descrevendo aquele local, aquilo de uma certa forma ou de outra até não gera tanta curiosidade assim quanto, né, um personagem que está ali, digamos assim. Então o personagem ele engrandece a narrativa mesmo, né? Ele faz com que a nossa visão se centre nele, né, na busca por ele, né? Aí vamos lá. A personagem é uma espécie de amplificação ou síntese de todas as possibilidades de existência permitidas ao homem ou à condição humana, né? Pronto. Se você parar para pensar, tem tudo a ver, né? Não há limites para a construção dos personagens dentro da literatura, né? A palavra personagem é oriunda do termo latino persona, ai, nome com que os romanos designavam as máscaras usadas pelos autores gregos em suas representações teatrais. Tais representações se faziam ao ar livre em imensos anfiteatros. Essas máscaras caracterizadoras serviam não só para aumentar a figura dos autores, como também para ampliar-lhes a voz ou a postura. Então os personagens vêm lá desde a Grécia Antiga, né, com todo aqueles atores atuando, né, tragédias gregas, né, enfim, com multidões assistindo, né, tudo mais. Então você percebe que a própria, né, palavra personagem, né, que deriva ali de persona, né, uma originalidade, né? Eu diria que tem, enfim, uma força muito grande, né? E aí outro texto também que eu acabei separando. A elucidação etimológica da palavra personagem é importante, visto que nos esclarece quanto à sua verdadeira função dentro do processo narrativo ou teatral. Ela tem por função engrandecer o ser ali representado. Então, o personagem dentro da literatura, tá certo? Tem, eu diria que tem a capacidade de engrandecer a narrativa no sentido geral da coisa, ok? E aí ele vai dando ali também alguma questão da visão aumentada do leitor sobre o personagem, né, sobre o fenômeno que está se passando na narrativa, né? Aí ele vai dizer aqui que basicamente existem 3 categorias de personagens que povoam as narrativas. E aí ele vai denominar como tipo, caráter e individualidade. Existem outras palavrinhas aqui que vai ser denominada por outros críticos, por outros teóricos da área da literatura, tá? Então, à medida que eu for explicando aqui esses tipos de personagens, eu vou citando também esse segundo determinado crítico, segundo determinado teórico, a outra palavrinha que denomina essa mesma palavrinha. Enfim, também é conhecido assim. Ó, a personagem tipo, que é o primeiro aqui, que também é ali, né, segundo Forster, né, é o personagem plana, a personagem plana aqui na história. E o que é esse tipo de personagem? Percebam. É bastante simples em sua construção e facilmente reconhecível pelo leitor, pois corresponde a uma função ou um estado social. São personagens estereotipadas, não mudam nunca em suas ações ou reações. São personagens tipos os reis, rainhas, princesas. Ele vai dar exemplos ali. Então o que acontece? Esse tipo de personagem ele não muda. Ele é um personagem que está ali na narrativa exercendo uma determinada função ou estado social. Então você percebe aqui, por exemplo, que ele vai citar o caçador, o anão, o príncipe, a rainha, e isso aqui, né, levando em consideração a literatura infantil, que é, né, o foco desse livro aqui. É a categoria de personagem mais contradista na literatura popular e na literatura infantil. Não. Ele vai citar também outro tipo de personagem aqui, que é o personagem caráter. Vamos ver um pouquinho sobre esse personagem. O personagem caráter, que também vai ser chamado ali pelo Forster, como a personagem redonda, né? É mais complexa, porque representa comportamentos ou padrões morais. Perceba, destacando, é aquele que representa, é mais complexo porque representa comportamentos ou padrões morais. Preste atenção nessas duas palavrazinhas aí, tá? Os pensamentos, impulsos ou ações que as movem na trama narrativa revelam sempre aspectos do caráter, da estrutura ética ou afetiva que as caracteriza. É das personagens mais frequentes nas narrativas exemplares e na literatura tradicional. Então, esse tipo de personagem aqui é uma personagem mais complexa, porque é aquele personagem que lida mais com a complexidade do mundo, né, com aquilo que se permeia no mundo e aquilo que
transforma o personagem. Então é um personagem que, se você for parar para pensar aqui, é um personagem que lida inclusive com a mudança, né? Ó, os pensamentos, impulsos ou ações que se movem na trama narrativa revelam sempre aspectos do caráter. Então é um tipo de personagem complexo, se você parar para pensar, né? Aquele tipo de personagem que, sei lá, vai para um padre ali se confessar e a conversa que ele teve com o padre, digamos assim, o modifica e o transforma dentro do seu meio, dentro da sociedade, né? Então, um personagem que também entra em contato com mudança, e nós descobrimos ele pela questão afetiva, né? Pela questão dos aspectos do caráter, da estrutura ótica, né? De como ele vê o mundo, né? Enfim, que os caracteriza, né? Aí vamos lá. Obviamente não há uma linha demarcatória, né? Ele deixa isso muito bem claro, que seja absoluta ou rígida entre essas duas categorias, né? Tanto a plana quanto também a redonda, né? A personagem plana e a personagem redonda, né? Que é o tipo e o caráter. Olha, uma personagem permanece tipo quando sua atuação na história se limita à superfície das relações humanas. Então é aquela coisa que está mais ali, né? Que não é tanto, eu diria que não é tão enxergada assim, enfim, pode passar a caráter quando tal atuação se torna mais complexa e se aprofunda no questionamento dos valores. Eu acredito que o texto mais se refere a essa questão superficial mesmo, né? Enquanto o personagem aqui é tipo, né, plana, né? É um personagem que não se aprofunda tanto no seu eu, que não se aprofunda tanto no seu meio. Assim, a personagem aqui, caráter, redonda para o Foster, é um personagem que se aprofunda mais nessa questão afetiva, nessa questão sentimental. Então há uma linha ali muito longa, né, entre os dois personagens, envolvendo ali o autoconhecimento, envolvendo ali a questão até de como os meios o transformam, né? A questão da ética, do comportamento mesmo da sociedade. Mas enfim, e a personagem individualidade? Essa personagem individualidade aqui, enfim, vai ser ali, que não é mencionada por Fausto, é dito aqui, mais que dito uma coisa bem interessante aqui. É típica da ficção contemporânea. Eu achei isso aqui bem interessante. Ele vai dizer aqui: representa o novo homem revelado pelas descobertas psicanalíticas que puseram em questão a antiga interpretação do ser humano, visto de maneira maniqueísta e dogmática como um bloco inteiriço de qualidades ou de defeitos. Então, esse tipo de personagem aqui, gente, é um personagem que tem uma originalidade muito constante na obra. Então é aquele personagem que não é tão definido assim. Ó, assim, a personagem tradicional, de aspecto físico, gestos, ações e sentimentos integrados em uma estrutura coerente e lógica, é substituída pela personagem individualidade, que se revela ao leitor através das complexidades, perplexidades, impulsos e ambiguidades de seu mundo interior. É um pouco complexo, mas vamos entender isso aqui, ó. O personagem individualidade, o próprio nome já diz, né? É individual, né? É aquele personagem que não é tão definido assim. É um personagem que tem uma originalidade muito constante na narrativa e que vai ser definido aqui, né? Enfim, vai ser revelado ao leitor, na verdade, pelas suas complexidades, pelas suas perplexidades e pelos impulsos e ambiguidades de seu mundo interior. Então, como eu falei, é aquele personagem não tão definido assim. Você vê aquele personagem, mas você pode se aprofundar naquele personagem, porque ele não é tão definido assim. Quando a gente para pensar num rei, numa rainha, a imagem já vem na sua cabeça. Quando a gente para pensar num príncipe e tudo mais, uma bruxa já vem na sua cabeça a imagenzinha, né? Diferente desse personagem individual. É um personagem que traz uma originalidade que não é definido e que pode ser ali, tá bom, visto pelo leitor por esses elementos que eu acabei de falar anteriormente. Ó, representando o ser humano em diferentes graus de seu mistério interior. A personagem individualidade é ambígua, exige de seu leitor maturidade de espírito e capacidade de reflexão. Então você percebe que esse personagem é um tipo de personagem que também o leitor precisa estar preparado para lidar com esse personagem, né? Para conhecer esse personagem, porque ele pode não saber que tipo de ser, né, de persona ele está vendo na narrativa, na verdade.
né? Lendo na narrativa, desculpe, né? E assim descobrindo as nuances e descobrindo ali os trejeitos e descobrindo ali todos os elementos que compõem aquele personagem, ou não elementos, mas todas as características daquele personagem que é dito na narrativa. Então é um personagem que também depende da experiência do leitor também. Perceba que esse é um personagem mais complexo. Dentre todos os personagens que eu falei aqui, vamos revisar um pouquinho, né? A personagem plana, né? Que é a personagem tipo ou plana, a personagem caráter ou redonda, e aí ele vem, né, a personagem mais complexa, na minha opinião, que é a personagem individualidade, né? Que não vai ser mencionada pelo Forster, mas que, tá certo, traz ali uma complexidade muito maior, porque tem ali a questão da experiência do leitor, a maturidade do leitor. Será que ele está preparado para entender aquele personagem? Às vezes a gente entra num livro e a gente não gosta daquele livro porque nós não entendemos quem é aquele personagem, por que ele está lendo a narrativa, o que é que ele quer dizer na narrativa. Então são essas perguntas que podem definir ali, que vão dar-nos, né, um entendimento do personagem, ou não um entendimento do personagem, né, as perguntas misteriosas. Então vamos lá. Aqui vai ser dito também alguns livrozinhos, tá bom? Que vão compor esse personagem. A personagem tipo, né, enfim, e vai ser citado aqui um livro muito bem conhecido que é o Dom Quixote de la Mancha. Eu já li o Dom Quixote de la Mancha, mas não a versão integral da obra, né? Aquela versão dos 2 volumes, né? Aquela versão mais longa, né? De sei lá quantas páginas, né? O original, digamos assim. Eu li as adaptações de 200, 300, 400 páginas do livro. E não foram uma, foram várias adaptações que eu já li, né? Então, assim, se for, sei lá, pegar as composições do Don Quixote, eu já sei a história quase inteira por causa mesmo dessas adaptações que eu li mesmo. E não foram poucas, foram várias. Esse Don Quixote de la Mancha, do Miguel de Cervantes, né, além de ser uma das grandes obras da literatura mundial, é uma obra que tem trocentas adaptações ali de outros livros curtos, pequenos e tudo mais, né? Uma coisa que eu percebi, uma coisa curiosa, inclusive, né? Mas, enfim, no Don Quixote de la Mancha, pelas minhas adaptações que eu li, tá certo? Que não foi obra original, mas, enfim, estou usando como referência porque acredito que a história se parece muito, né? Senão, né, o autor não iria adaptar tanto assim. Mas o que acontece? Você tem ali, ok, o personagem Don Quixote, que acaba se enquadrando aqui, tá bom? Na personagem caráter e não personagem tipo. Eu falei a personagem tipo, mas me perdoe, que é na personagem caráter, né? O Don Quixote, ele tem muita complexidade se você parar pra pensar. E é um personagem redondo, né? É um personagem, né, que, enfim, que se move na trama narrativa, referendo sempre aspecto do caráter, da estrutura ética ou afetiva que as caracteriza. Então, o Don Quixote de la Mancha. Mas eu lembrei também de outro personagemzinho aqui. De outro personagem, que é um que eu estou lendo, tá certo? Que é Os Miseráveis, do Victor Hugo. Esse aqui é o primeiro volume, eu já li esse primeiro tomo, tá certo? Eu estou no segundo tomo dos Miseráveis, do Victor Hugo. Mas se você for parar para pensar que nos Miseráveis, do Victor Hugo, você vai encontrar o personagem Valjean, né? Que é o personagem principal da narrativa, podemos dizer assim, né? Temos outros, né? Cosette, né? A filha e tudo mais de Cosette. Mas o que acontece com o Jean Valjean aqui na narrativa é que ele é um personagem que você percebe que os meios o transformam de uma certa forma. Os meios, né? Em que o Jean Valjean se enquadra na narrativa dos Miseráveis, levando em consideração o primeiro volume aqui, ok? Para não dar spoiler, né? Você tem ali o personagem se transformando, se autoconhecendo também, eu diria que até entendendo as suas limitações na sociedade. Então, é um personagem que, né, se enquadra aqui, né, se nós formos analisar por esse meio aqui, né, como a personagem caráter. Ele é um personagem redondo, né, redonda, né, personagem redonda, né, na verdade, né. Personagem complexo, representa comportamentos ou padrões morais, né? Até desde o primeiro momento em que nós entramos com o Jim Valjean mesmo na narrativa, nós já estamos quase nos preparando ali porque é que nós nos vamos encontrar, né? O que é que nós iremos encontrar na narrativa. Eu, por exemplo, Fernando, enquadro o Jim Valjean como personagem aqui, caráter, personagem redonda, né? Se tiver algum professor de literatura e tudo mais, podem me corrigir, fiquem à vontade, tá certo? Não tem problema nenhum, tá, gente? Só ficar, enfim, isso aqui é mais uma conversa do que eu acabei de aprender e conversar com vocês, tá? Então eu vou citar ali Os Miseráveis, do Victor Hugo, além do Don Quixote, que vai ser dito aqui também. Outro livrozinho aqui que eu li recentemente, né? Li faz um tempo, mas o vídeo saiu recentemente sobre esse livro, né? Que é
Saga, do Érico Veríssimo. Não é um livro tão conhecido assim, mas vou usar como de exemplo aqui o Vasco Bruno, né? O que acontece com o Vasco Bruno? O Vasco Bruno é um personagem em que a guerra o modifica. Então, assim, a Guerra Civil Espanhola, tá, gente? A guerra o modifica. E aí o personagem, tá certo, vai se ver de frente com uma outra visão da humanidade, uma outra visão do mundo em que ele vive, né? Das pessoas em que ele se encontra, né? Desde as pessoas que são mais parentes dele, né, até as pessoas desconhecidas, né? Ele inclusive começa a não acreditar mais em Deus, porque o que ele viu ali na guerra, aquela matança toda, né, o fez perceber, né, que aonde está esse grande Deus, né, esse todo poderoso ali para impedir tudo aquilo, né? Então é um personagem que se vê em diversas situações aqui do livro de encontro consigo mesmo e de encontro com o outro, e que isso transforma no meio em que ele vive, seja eticamente, né, falando no meio ético, seja até no meio moral da coisa. Vocês me entendem? Enfim. Bom, eu posso citar também esse personagem ali na personagem redonda, né? Enfim, e não na personagem plana aqui. Interessante. E ali a personagem individualidade, que eu falei que é a personagem mais complexa, né? Voltando ao personagem tipo, né? Que foi o primeiro que eu disse, né? Um exemplo, gente, aqui que eu posso dizer pra vocês é o que? Sei lá, rei, princesa, rainha, príncipes, né? Bruxas, né? Como o próprio dito já dito aqui, né? Enfim, você pega ali, sei lá, livros do Howard Dahl, né? Você vai encontrar muitas personagens tipo, muitas personagens plana também, né? Enfim, são várias as coisas do personagem tipo. E se parar pra pensar no meio da realidade mesmo, você encontra vários personagens tipos mesmo, né? Eu acredito que eu poderia denominar, inclusive, até o bispo, né? Dos Miseráveis como personagem tipo, né? Porque ele é muito quadradinho no seu meio, se vocês me entendem. E ele tem aquela função, estado na sociedade. Me corrijam se eu estiver errado. Fiquem à vontade, isso aqui é uma conversa, isso aqui não é uma aula. Bom, e né, para finalizar ali, eu trouxe o Pequeno Príncipe sobre ali a personagem da individualidade, né, que não é mencionada por Faust e tudo mais. Aqui vai ser citado o Pequeno Príncipe, né, na personagem individualidade. Eu achei isso interessante. Porque o que acontece? Pra quem já leu o Pequeno Príncipe, eu já li esse livro aqui mais de 3 vezes, minha gente. Já tem vídeo aqui no canal, já tem 2 vídeos sobre o Pequeno Príncipe. Inclusive eu recomendo vocês verem esses vídeos. O mais recente é o mais legal, tá? O que acontece? Aqui você tem um piloto, né, que vai se perder ali nesse deserto, que, né, vai encontrar ali, né, surpreendentemente, né, um serzinho desconhecido, que ele não sabe quem é, que ele não sabe exatamente até o que é aquele ser, né, que é o Pequeno Príncipe, né? As descrições, né, que o autor vai dar, que o personagem viu aquele ser, digamos assim, é a descrição que vai ser colocada em fotozinha aqui, né, daquele serzinho meigo, né, aquela vestimenta toda um pouco estranha. Mas o que acontece? Esse personagem porque é denominado aqui que o Pequeno Príncipe é a denominação da personagem individual. Porque é um personagem que não é tão definido aqui na narrativa, se podemos dizer assim. É um personagem muito complexo, vai além da complexidade. Enfim, é um autoconhecimento você ler o Pequeno Príncipe, mas sim, você tem que ir descobrindo as conexões ali desse personagem com outro personagem. É um personagem que é transformador aqui na narrativa, né? Tanto para o piloto, que eu diria até tanto para o leitor, né? E esse lado transformador do Pequeno Príncipe é um lado que faz esse personagem ser complexo no seu meio e tudo mais, né? Então, Pequeno Príncipe é um exemplo de uma personagem individual, né? De uma personagem da individualidade, né? Enfim, acho que é isso que nós podemos destacar aqui. Estou usando essa referência aqui, citada aqui na obra, tá bom? No texto que eu li, tá? E é isso, tá? Se caiu um vídeo bacana, tá? Adorei gravar esse vídeo, sério mesmo. Fazia tempo que eu não vestia, né, a capa de um professor de literatura aqui no vídeo, né? Fazia tempo, mas eu gostei de gravar esse vídeo. E é isso, ok? Se você gostou desse vídeo, não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho, ok? Dar o seu gostei, não sai de vez sem dar o seu joinha. E nos vemos no próximo vídeo. Até lá!